Avalie se já não aconteceu com vocês. O grupo está em uma masmorra, enfrentando aqueles inimigos extremamente difíceis que estão aglomerados em uma pequena bolinha assim. O mago olha pra você e fala: eu lanço uma Fireball. Simples, sem nenhuma conjuração, sem nenhuma hesitação, ele simplesmente joga aquela Fireball, rola os dados, acabou, próximo turno. Eu particularmente acho que a magia deveria ser algo que faz até o mago mais poderoso hesitar. Deveria ser algo místico, desconhecido e imprevisível. Quando o jogador simplesmente fala: eu lanço uma Fireball sem mais nem menos, eu acho que quebra um pouco a imersão do jogo, do que deveria ser a magia. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a trazer essa mística de que a magia deveria ser misteriosa e encantadora ao mesmo tempo, trazendo hesitação ao conjurador. Eu sou o Mestre Neco, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, a ideia de que a magia é simplesmente uma rolagem de dados, sem consequência nem nada, acaba quebrando um pouco o conceito que eu pelo menos tenho na magia. A magia é algo que muda, seja o jogador, seja o mundo. Ela faz com que algo surja do zero, e é nesse ponto que você deve se basear. O primeiro tópico desse vídeo seria: a magia deve ter consequências. A magia por si só, ela já é perigosa. Não no sentido de matar o conjurador a cada uso. Ele conjurou uma Fireball, mas sim no sentido de mudar algo, seja o próprio conjurador ou mesmo o mundo à sua volta. Esse feitiço favorito dos nossos magos, que é a famosa Fireball ou bola de fogo, ela deveria deixar uma marca além daquela marca de queimado no chão. Ela deveria mudar alguma coisa. Toda vez que esse mago conjurasse a Fireball, ele deveria sentir um arrepio que ele não sentia. Ou mesmo quando aquela explosão acontece, talvez as chamas ficassem um pouco mais de tempo do que deveriam. Essa é a mudança no mundo, essa é a mudança no conjurador. A ideia da magia é que ela traga certo desequilíbrio, porque ela traz realmente. Um guerreiro com uma espada e um escudo, ele simplesmente vai fazer isso, vai atacar e defender, usar as habilidades que ele possua. Mas o mago pode alterar realmente a realidade. Então toda vez que esse mago conjurar magia, traga uma consequência. Não precisa ser algo pesado, tipo, você perde um braço, você perde parte do rosto. Faz com que conjurar essa magia tenha um preço, seja físico, sangue, vigor, tempo, ou espiritual, que é a culpa, corrupção, ou mesmo a perda de alguma memória, ou mesmo a magia. Porque o mago, quando ele conjura magia, ele deixa, entre aspas, de lembrar da magia. Então é como se ele perdesse todo aquele estudo que ele teve da magia num descanso. Vou te dar um exemplo aqui. Esse mesmo mago, então, ele conjura a magia levitar. Começa a flutuar. Por um instante, o chão se retorce, como se fizesse assim para baixo, entende? Como se ele alterasse a realidade daquilo ali, impulsionando ele para cima. Ele começa a subir, só que pouco a pouco, o coração dele parece que não acompanha, parece que o coração dele é puxado para baixo, assim. Quando o feitiço termina, ele pousa no chão, ele sente o chão pulsar levemente, como se algo ainda lembrasse do que ele fez. Um exemplo da cultura popular é o Fullmetal Alchemist. Toda vez que eles vão transmutar algo, eles têm uma troca. É aquele negócio da troca equivalente. Eu quero fazer isso, eu troco por aquilo. Traga um pouco desse conceito da troca equivalente para as magias do seu mundo. Nada muito pesado, obviamente converse com os jogadores, porque eu acho que é legal a magia ter essa mística. Ou seja, toda magia deve trazer um rastro. E essa consequência, esse pequeno detalhe que separa o mágico do mecânico. O segundo seria: o desconhecido é o ingrediente mais poderoso. Nesse tópico, a ideia é que a magia só é magia porque tudo nela é imprevisível. É o mistério que torna a magia tão sagrada, vamos chamar assim. O fato dela funcionar, só que ninguém entende o porquê. Existem magos então de diferentes escolas de magia, e muitos deles têm acessos a mais de uma magia de outras escolas, certo? Por exemplo, um mago de transmutação, ele pode ter facilmente um acesso a uma magia de bola de fogo. Só que quando eles vão debater sobre como conjurar essa magia, cada um deles vai ter uma ideia. O transmutador, ele tem uma ideia de magia, e o evocador vai ter uma ideia diferente. E é isso, é essa mística que transforma a magia em algo épico. Um exemplo disso seria o seguinte: existe um determinado povo que eles usam a magia de runas. Toda vez que eles vão conjurar magia, eles escrevem essas runas em papéis, na mão, usam sangue, seja o que for. Quando perguntado ou questionado a eles como é que eles fazem, eles dizem que ouvem o significado antes de traçá-los. No caso, antes de desenhar as runas. Quando questionado novamente, o que acontece se eles errarem? Eles ficam em um silêncio absoluto. No Senhor dos Anéis, a ideia da magia é um pouco diferente. Todo mundo sabe que o Gandalf, por exemplo, ele é um mago. Ele pode conjurar magias, seja o que for, só que a magia é extremamente mística. Ninguém sabe qual que é o ponto, quais são os verdadeiros poderes do Gandalf. A ideia aqui é que o mistério não é a ausência de lógica. É uma lógica que ninguém dentro desse mundo consegue entender. O mestre, ou mesmo o conjurador, explica a magia de uma maneira que gere fascínio, mas nunca o suficiente para eliminar o espanto. O terceiro seria fazer a magia ser viva. Como assim? A ideia aqui é que a magia vem de uma entidade, convocada por algo, por alguém, mas nunca criada. Quando o mago ele vai conjurar essa magia, ele
faz uma conversa com algo ou com alguém, aquele instante básico, rapidinho assim, pá, você conjura, você faz uma troca por algo com alguém. E essa coisa, essa entidade, ela pode ter sentimentos, desejos ou mesmo humores diferentes, que faz com que a magia ela mude e seja alterada levemente. Isso significa que as magias elas podem falhar por maneiras simbólicas, dependendo do humor daquela criatura, daquela entidade que você está invocando. Um exemplo aqui seria o seguinte: o combate está acontecendo, o clérigo se prostra diante do guerreiro que está caído, aquele sangue escorrendo pelo peito dele, e conjura uma magia de cura. O que essa magia de cura faz? Em vez de ela simplesmente fechar a ferida, ele relembra como era o corpo antes dessa ferida acontecer. Só que às vezes essa magia faz com que o corpo lembre um pouco demais. Um exemplo disso seria em The Witcher, tanto a série quanto o jogo, em que as magias da Yennefer, elas parecem vir das emoções dela. Quanto mais raiva ela tem, quanto mais ódio, quanto mais triste ela está, mais poderosas são essas magias. E é por isso que a magia reage, ela é um elemento vivo, ela vem de uma entidade viva, com humores, com sensações diferentes. Nesse ponto, trata a magia como uma conversa tensa. O conjurador então ele pede e algo te ouve. O quarto seria descreva a sensação, mas não o efeito. Quando o conjurador diz o seguinte: eu vou lançar uma fireball, vou conjurar uma fireball, o cérebro entende. Mas quando você diz o seguinte: o ar se dobra, o calor cresce como um coração batendo e a luz rasga o mundo como um segundo sol, o coração sente. Nesse caso, a diferença entre magia e poder está na percepção. Você descreve o impacto na pele, nos ouvidos, nos olhos. Você faz com que o jogador imagine como é conjurar aquela magia, não como ela é vista. Um exemplo disso seria o seguinte: o feiticeiro então ele conjura silêncio numa determinada área, mantendo tudo mudo, obviamente. Mas a ideia é a seguinte, que quando ele conjura essa magia, não é que ninguém consegue falar nem nada. É como se todas as vozes, toda vez que eles andam por aquele lugar, todo o som ele fosse sugado para um vazio. A diferença é realmente sutil, mas você começa a perceber, você começa a dar voz. Para toda vez que você conjurar uma magia, seja silêncio, uma bola de fogo, aquilo muda o conceito, não é só uma bola que explode. É algo acontecendo. Um exemplo disso seria o Doctor Strange, do universo Marvel, que quando ele conjura magia, daquelas maneiras bizarras dele lá, o poder não é apenas mostrado, ele é sentido. A distorção do espaço, a vertigem do impossível, o arrepio de que aquilo não deveria existir. E quando surge a magia realmente no filme, na HQ, você percebe que algo muda. Algo que não deveria existir, existe novamente. A dica seria o seguinte: use todos os 5 sentidos para os jogadores entenderem quando eles conjurarem essa magia ou quando essas magias forem conjuradas neles. O quinto seria fazer com que a magia reflita quem a usa. A magia então é a assinatura da alma, é como aquele conjurador conjura aquela magia daquela maneira. Ele conjura daquele jeito e tem aqueles aspectos dele. Aqui a gente pode usar o exemplo daquele segundo tópico, em que um transmutador e um evocador eles usam uma bola de fogo, cada um deles tem uma percepção diferente. O que acontece? Cada um deles tem uma especialização diferente numa escola de magia. Mas então quando eles conjurarem a magia, ela vai ter algo diferente nela. O transmutador faz com que ela apareça no meio. O evocador simplesmente lança Fireball, entende, como um Hadouken. A ideia é que ela seja um reflexo desse conjurador, não simplesmente algo que todos eles fazem igualmente. A magia então está diretamente ligada à emoção, o conjurador. A ideia é que quando ele conjura aquele Cone of Cold, não é que ela vem do frio, mas vem do controle que o conjurador tem na magia. O fogo então ele não queima apenas porque ele é quente, mas ele queima porque ele tem pressa em queimar tudo rapidamente. Usando alguns exemplos diferentes desse conceito, seria o seguinte: nós temos um mago, ele é frio e calculista. Quando ele conjura uma magia de gelo, esse gelo então ele é mais cristalino, mais simétrico, quase artístico. Enquanto um druida um pouco mais caótico conjura essa magia de gelo, ela é pulsante, com bolhas e rachaduras nela. É o mesmo feitiço, mas a concepção de cada um é diferente. Um exemplo disso seria Star Wars, em que a força é uma só, mas Yoda usa de uma maneira, o Vader usa de outra, Obi-Wan usa de outra maneira. A força responde às emoções deles, principalmente quando é um usuário do lado sombrio da força, porque o poder reflete realmente a emoção do cara. Quanto mais ódio, mais poderoso é o Sith. A dica aqui seria permitir aos seus jogadores personalizar os feitiços que eles forem usar. Faça com que cada um sinta que essa magia é dele, não é algo do sistema. Ah, eu conjuro uma bola de fogo, é aquele negócio laranja que explode numa redoma, e é isso. Não, deixa o cara explicar da maneira dele. A cor do fogo é diferente, o jeito que ela aparece é diferente, as rolagens de dados, a área é a mesma, mas a maneira que ele conjura vem dele, o efeito vem dele. Isso muda um pouco a concepção e faz com que os jogadores entendam que, cara, que legal eu posso conjurar uma magia dessa maneira. O sexto seria fazer com que os conjuradores tenham um pouco de medo da magia. A magia, ela deve ser respeitada, e até o mais sábio e poderoso dos magos, ele sente um pouco o medo de conjurar uma magia, porque ele sabe que há algo mais selvagem do outro lado desse véu mágico. O medo em si não é um sinal de fraqueza, é uma reverência. E quando o personagem jogador sente que a magia pode, realmente, fugir do controle, essas conjurações voltam a ser um ato de coragem, não de rotina. Um exemplo disso seria um ritual que exige sangue, mas ninguém sabe de quem é o sangue necessário para esse ritual. O mesmo feitiço que precisa ser sussurrado em um idioma que faz com que aquele conjurador enlouqueça pouco a pouco. Em Harry Potter, a magia é extremamente encantadora.
Mas os chamados feitiços imperdoáveis lembram o quão perto o poder está da corrupção. Porque o mesmo dom que cria é o mesmo dom que destrói. A dica seria a seguinte: o medo é o lembrete de que o poder não é simplesmente gratuito. Ele não exige apenas energia ou aquele gasto de círculo de magia. Ele exige partes da alma. O sétimo seria fazer com que as magias elas tenham uma história. Nenhum poder, nenhuma magia deveria existir sem um passado. Cada feitiço, cada ritual, cada palavra antiga tem uma origem e uma cicatriz. Quando você dá história à magia, ela deixa de ser uma ferramenta e se torna uma testemunha de eras. Essas magias com o passado se tornam personagens do mundo. As pessoas contam lendas sobre elas, temem seus efeitos, discutem se realmente existiram. Você pode pegar esse conceito, essa frase que eu falei, e usar, por exemplo, para as magias de nono ciclo, ou um pouco abaixo, oitavo, sétimo, porque são magias lendárias, são magias que poucos conjuradores chegaram a ter espaço, né, na ficha para poder usar. Quando o jogador, então, ele ganha um desses feitiços lendários, ele não ganha apenas poder, ele herda um legado. Um exemplo disso seria o seguinte: uma magia chamada Rastro de Dol é um feitiço de fogo proibido. Ela foi criada por um rei que queria aquecer o coração da esposa morta. Só que em vez disso, queimou o próprio trono e o próprio reino. Na série The Elder Scrolls, cada magia é o resultado de eras de descobertas, eras de estudos, eras de erros e acertos. Livros queimados, magos mortos, tratados desaparecidos. A magia, então, nesses jogos, nesse mundo, ela é traçada com sangue e ambição. Uma dica, então, seria o seguinte: como eu falei, você pode usar as magias de círculo mais alto como uma espécie de magias lendárias. Elas vão ter uma história, elas vão ter autores e elas podem ter até uma maldição. Quando um conjurador conjura uma magia de círculo mais alto, uma magia épica, uma magia lendária, essa magia pode ter um efeito na pele, pode queimar o braço dele, pode causar arrepios. E essa magia então causa uma certa hesitação na hora de ser conjurada. O oitavo é entender que o mistério também está nas regras. Quando tudo é previsível, o encanto se perde, o jogador começa a pensar mais como um engenheiro, não como um conjurador. Mas aquela magia que nem sempre obedece, que falha às vezes, muda ou cobra um preço diferente, volta a despertar respeito e medo. Essas magias então elas mudam conforme o local, a lua, o humor dos deuses, o plano em que elas estão sendo conjuradas. E aqui entra um pouco aquilo que eu falei, a emoção, o jeito que aquele teu conjurador quer conjurar essa magia. A magia ela não surge apenas por surgir, ela é um pacto, ela é uma troca. E por exemplo, se o deus que é o responsável pela magia ele está de mau humor, aquela magia vai ter um efeito diferente. Ou ela vai ter uma área de alcance menor, ou ela vai causar menos dano. Isso é legal, dá uma quebrada diferente. E é essa incerteza que cria certo drama na mesa. Faz com que os jogadores hesitem um pouco antes de usar a magia. Entra muito naquele conceito da magia selvagem do feiticeiro. Quando ele quer conjurar uma magia, ocorre um efeito diferente. Porque a magia então, ela deixa de ser apenas apertar um botão, rolar um dado, gastar um slot do seu círculo de magia. Ela se torna algo imprevisível e extremamente poderoso. Porque quanto maior é o poder, maior é a chance do mundo se recusar a aceitar essa magia. O exemplo seria o seguinte: um mago então ele está correndo com seu grupo, fugindo de demônios que estão tentando capturar eles ou mesmo matá-los, obviamente. Ele se vira, ele faz um gesto e levanta uma barreira mágica. Só que quando ele olha através da barreira mágica, ela tem uma leve distorção. Ele percebe que essa barreira, então, ela é feita de vidro. Por que essa barreira mágica é feita de vidro? Algo mudou na essência dessa magia. O deus responsável pela magia, ele brigou com a mulher dele. E ela tá lá emburrada assim, ele sente que qualquer coisa que ele faça vai se quebrar muito facilmente. Por isso essa barreira foi levantada como vidro. Um exemplo disso seria a série A Roda do Tempo, ou mesmo os livros, em que cada uso que um homem tem do poder único, ele começa a caminhar lentamente para a insanidade. Nesse caso, a magia recompensa e pune ao mesmo tempo. Lembrando que tocar esse poder tem um preço. Uma dica que você pode usar é criar uma espécie de tabela de efeitos em que há a possibilidade da magia funcionar e não funcionar. Ou ela vai ter um efeito diverso ou não. Quando o jogador percebe que o poder, a magia, ela tem vontade própria, ele para apenas de brincar, apenas de conjurar aquela magia, e ele começa a rezar toda vez que ele conjura essa mesma magia. A magia em si, ela é comunicação e não apenas uma execução. Ela não é um código inserido no universo. É uma conversa com o próprio mundo, uma conversa com o próprio véu, uma conversa com a própria trama. O conjurador, ele não força o real a obedecer. Ele convence o real a mudar. Isso significa que cada magia é uma força de expressão. A entonação que ele dá à magia, os gestos arcanos que ele usa, a emoção que ele dá, tudo importa na hora de conjurar aquela magia. E quanto mais sincero é aquele mago em conjurar a magia, mais o mundo, o véu, a trama se inclina para atender aquele chamado. Mas o mundo, o véu, a trama, ele também tem vontade e às vezes ele erra. O mago então ele está diante de um exército poderoso e ele fala assim: vou resolver isso agora. Ele abre os braços e conjura uma chuva de meteoros. Só que na hora da execução, na hora de falar, ele erra as palavras. E aquilo tem peso. E aquilo faz com que o mundo entenda errado.
E ao invés de conjurar as bolas de fogo, os inimigos podem acabar caindo sobre ele, ou mesmo em outros pontos que ele não esperava. Ou ele pode tornar o exército invencível, porque ele errou na hora da conjuração de magia. Isso tem peso, isso tem consequência. Um exemplo disso seria a lenda de Korra, em que dobrar os elementos não é apenas fiz assim, dobrei tudo. É uma dança, é uma prece, é uma conversa com os espíritos desse mundo. Não é tecnologia, é a harmonia entre corpo, alma e mundo. Uma dica aqui seria a seguinte: faça com que seus jogadores sempre usem as mesmas expressões, as mesmas frases para conjurar a magia. Não precisa ser tão abstrato, tipo, você conjurou errado, não vai funcionar. Mas faça com que eles tenham uma sistemática. Ele abre as duas mãos assim e o fogo começa a formar no meio. E quando ele conjura essa magia, ele fala: foguinho, fogão, explode o inimigão. Pronto, ele sempre vai conjurar a magia desse jeito. Eu acho que é muito legal, cria uma certa imersão na hora de conjurar a magia. Porque se ele conjura essa magia diferente, ou ela não vai funcionar, porque a ideia do mago, ele aprende a magia daquela maneira, não tem como alterar, então ele tem que conjurar a magia da mesma maneira. Diferente de um feiticeiro que já nasce com aquela magia, aquele poder inato dele, e simplesmente usa porque ele usa daquela maneira. Décimo é que a magia não precisa ser rara, mesmo quando ela é comum. Você não precisa tornar a magia escassa ou mesmo especial nesse mundo que você está mestrando. Ela precisa apenas ser sagrada, ela precisa apenas ser respeitada. O mundo de alta magia ainda pode tratar a magia com certa reverência, porque o segredo está na percepção das pessoas. Quanto mais as pessoas respeitam a magia, mais poderosa essa magia é. Descreva o impacto que essa magia tem nas pessoas, no mundo, nos animais, no céu, seja onde for que ela for conjurada. Quando uma magia de luz ela é conjurada, talvez o vento pare por alguns instantes. Quando um clérigo conjura uma magia de cura, as plantas ao redor elas começam a murchar, porque é uma troca entre a energia vital dessas plantas pela cura daquele guerreiro que está caído. Esses pequenos detalhes lembram que o poder vem de algum lugar, e esse lugar às vezes cobra algo em troca. Quando o jogador percebe que cada feitiço é um pequeno milagre, ele começa a tratar aquela magia com respeito e reverência. Um exemplo disso seria em The Mandalorian, em que todo o uso da força é silencioso e carregado de emoções. Cada vez que a força é utilizada, é como se o universo prendesse a respiração. Nesse caso, não é a quantidade de magias que importa, é o significado que a magia carrega na hora de ser conjurada. Faça até o trivial parecer milagroso. Quando cada conjuração parece um evento, parece um milagre, o fantástico volta a ser o centro do palco. A magia não precisa ser apenas sobre dano, ou sobre um efeito mental. O cara fica louco, o cara esquece, é sobre o impossível que se manifesta. É sobre o que o mundo ainda não entende. Quando você resgata esse mistério da magia, cada feitiço vira uma história, e cada uso de poder vira um momento de reverência. E agora eu pergunto pra vocês, qual foi a magia mais marcante que você já viu na sua mesa de RPG? Deixa nos comentários. Se você tem algum vídeo que você queira que eu faça aqui, também deixa nos comentários que eu vejo lá e crio um vídeo pra vocês explicando determinadas regras. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!